O Senhor é Rei, se revestiu de majestade. Querido irmão, querida irmã, graça e paz. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. Hoje é sábado, dia 11 de julho, dia de São Bento, abade, não é? Também hoje é o dia do meu aniversário, né? Que bom que nós estamos juntos celebrando, festejando esta data, festejando a vida. O Senhor está conosco, Ele está junto de nós podemos dizer que Ele está em nós. E assim nós queremos iniciar esse nosso encontro de irmãos, de fraternidade, esse nosso encontro de graça, de presença de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos, como eu disse, hoje é dia de São Bento. São Bento nasceu no ano de 480, ele foi educado em Roma. Ali também ele conseguiu juntar vários discípulos dele, né? E também iniciou ali a sua vida eremítica, como se diz, a vida isolada de penitência, vivendo na presença de Deus. E ele passou então a ser chamado também o patriarca, né, dos monges, porque ele fundou assim esse jeito de ser igreja recolhida de uma forma monástica, vivendo na presença do nosso Deus. Ele morreu em 547, apenas 67 anos, e ele deixou muitas obras na igreja. E nós então, nesse dia, nós veneramos esse nosso querido irmão e santo, que tanto ajudou e ajuda até hoje a nossa igreja com sua intercessão e também com o seu exemplo de fidelidade a Deus. Vamos rezar juntos essa oração, a oração que tem nesta camisa, né? A oração aqui está em latim, as iniciais, mas a oração diz assim: a cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhas coisas vãs. É mal o que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu próprio veneno. Irmãos, esta oração, ela tem muito poder. Ela afugenta o inimigo da nossa vida. Contar rapidinho uma historinha, um testemunho de um amigo nosso. Ele estava trabalhando na roça, ele estava apanhando café. E como se sabe, o jeito mais comum, né, do pessoal é pegar café, apanhar café com a peneira, entra com a peneira entre as folhas do café, e ali ele foi então tirando o café, puxando as ramas, e quando ele se deparou, havia ali uma cobra. Esta cobra armou o bote para poder atacar ele, para poder morder, picar esse meu amigo. Então ele começou a rezar a oração de São Bento. E assim, ele rezando a oração de São Bento, a hora que ele acabou de rezar, o que aconteceu, irmãos? A cobra caiu mortinha dentro da peneira de café dele. Então, muitas vezes nós estamos em apuros, muitas vezes nós estamos vivendo em situações delicadas e nós, então, clamemos, né? Façamos esta oração que São Bento deixou para a igreja, não é? No final nós vamos rezar mais uma vez. Se você não sabe esta oração, se você não tem a cópia, busca ali no Google, você vai encontrar a oração de São Bento. A cruz sagrada, né? Começa assim. Eu convido você para que nós peguemos juntos o Evangelho do dia de hoje, que está em Mateus
no capítulo 10, versículos 24 a 33. Mateus 10, 24 a 33. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Disse Jesus: o discípulo não é mais do que o seu mestre. O servidor não é mais que o seu patrão. Basta ao discípulo ser tratado como seu mestre e ao servidor como o seu patrão. Se chamaram de Beelzebul ao pai de família, quanto mais o farão as pessoas de sua casa. Não temais, pois, porque nada há de escondido que não venha à luz, nada de secreto que não se venha a saber. O que vos digo na escuridão, dizei-o às claras. O que vos é dito ao ouvido, publicai-o de cima dos telhados. Não temais aqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode precipitar a alma e o corpo na geena. Não se vendem 2 passarinhos por um asse. No entanto, nenhum cai por terra sem a vontade do vosso Pai. Até os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois, bem mais que os pássaros valeis vós. Portanto, quem der testemunho de mim diante dos homens, também eu darei testemunho dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho nos guardem e nos conduzam para a vida eterna. Amém. Irmãos queridos, irmãos amados, o discípulo não é mais do que o seu mestre. O empregado não é mais do que o seu patrão. Portanto, basta para o discípulo, basta para o empregado ser tratado como seu mestre e como o seu patrão. Quando eu escuto esta palavra, quando eu medito esta palavra, me vem sempre à mente e ao coração João Batista, o primo de Jesus, aquele que foi o precursor de Jesus, aquele que dizia, mesmo quando ele era confundido com Jesus, ele dizia: convém que ele cresça e que eu diminua. Para nós, discípulos do Senhor, operários da messe do Senhor, basta para nós sermos tratados como o nosso mestre, como o nosso patrão. Por mais nobre que seja, irmãos, o ofício, por mais nobre que seja o ministério da palavra, por mais nobre que seja o anúncio do Evangelho, esse privilégio de ser anunciador do Evangelho, por mais nobre que seja, não impõe ao anunciador, não impõe a ele uma forma de ter privilégios, de ter regalias, porque o nosso mestre é Jesus. Qual o privilégio que Jesus teve?
Qual a regalia que Jesus teve? Jesus, ele se entregou na cruz. Ele passou por dificuldades, ele passou por dores, passou por sofrimento, passou pela morte. E nós que somos escolhidos para o anúncio, para o serviço, para a proclamação da palavra, para o testemunho dele, nós devemos também nos submeter às consequências deste anúncio. Anunciar o Evangelho, isso, como eu disse, não traz privilégio, nem deve trazer ganho, não deve trazer arrecadação para que nós tenhamos uma vida abastada. Basta a graça de Deus. De graça recebeste, de graça também dai. Este é o ensinamento do Senhor. Irmãos, é preciso que nós anunciemos desinteressadamente. Anunciemos com a nossa vida. Nós estamos vendo nesses dias, né, a sequência do Evangelho, nos chamando a isso, para que nós anunciemos que o reino de Deus está próximo. O reino de Deus é o reino aonde o Senhor é rei, aonde ele tem autoridade. Este é o anúncio para nós anunciarmos. Como eu disse no início, comecei com a frase do refrão do Salmo responsorial do dia de hoje, o Salmo que diz: o Senhor é rei e se revestiu de majestade. Irmãos, é ele que é o rei, e ele, como rei, não teve regalia. Portanto, nós também precisamos ser seguidores dele, anunciarmos sem interesse, darmos testemunho. E Jesus mesmo falava, e ele falou aqui para nós no dia de hoje: aquele que der testemunho diante das pessoas, eu também darei testemunho dele diante de meu Pai. Aquele que me negar diante do mundo, eu também o negarei diante do Pai do céu. Irmãos, tragamos para nós esta mensagem no nosso coração. E nós falamos em São Bento, o abade, não é? O monge, o eremita. E assim, eu separei aqui algumas frases, um pedacinho, né? Nós já estamos com o nosso tempo curto, mas das regras de São Bento para a sua congregação, né? Para o seu mosteiro. Ele diz assim, citando a palavra de Deus, né? Hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais os vossos corações. Hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais os vossos corações. E de novo, quem tem ouvidos para ouvir, escute o que o Espírito diz às igrejas. E o que diz ele? O que o Espírito diz à igreja? Vinde, filhos, escutai-me, ensinar-vos-ei o temor do Senhor. Correi enquanto tendes a luz da vida. Não vos surpreendam as trevas da morte. Olha, meu irmão, que lição aqui trazida para nós. Foi dita para os discípulos de São Bento, que aqueles que estão nos mosteiros, faz parte da regra deles, não é? Mas é para nós também. E o que diz o Espírito à igreja? Vinde, filhos, escutai-me. O Senhor nos chama a escutarmos, para que nós possamos sermos ensinados por Ele, para que nós sejamos
tenhamos o ensinamento do que é temer a Deus. Correi, tenham pressa, enquanto tendes a luz da vida. Não vos surpreendam as trevas da morte. É para você e é para mim. Vamos então, irmãos, colocando a nossa vida na presença de Deus. Coloco hoje, Senhor, meu aniversário, minha vida, minha missão, meu chamado, coloco diante da tua presença, agradecido e buscando, Senhor, fazer a tua vontade. E por isso, assim como São Bento nos ensinou, eu quero rezar agora esta oração, pedindo pelas famílias, pedindo pelo fim desta pandemia, pedindo pela graça de Deus que invada todo o espaço que é ocupado pelas forças do mal. Rezemos junto, levante a sua mão e diga comigo: a cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão o meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs, é mal o que me ofereces, bebe tu mesmo teu próprio veneno. Amém. Maria, Mãe de Jesus, hoje neste sábado, colocamos a nossa vida também sob a vossa guarda, sob a vossa proteção, sob a vossa intercessão. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Querido irmão, querida irmã, que bom estar com vocês mais uma vez. Amanhã nós teremos a presença do nosso irmão Robson Manhago, lá de Marilândia, que vai trazer para nós a pregação. Deus abençoe a sua vida, sua casa e sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Parabéns para mim, muita paz e amor no seu coração. Fique em paz. Feliz domingo para você.